Ele é mestre de taekwondo, campeão mundial. Alessandra, esposa, parceira, também faixa preta. Paulo Fraga, Alessandra Fraga. A questão da disciplina na minha vida e na elite, na vida de um artista marcial, ela é fundamental, né? Para você conseguir ter uma rotina que vai te levar ao sucesso, né? A elite em si, ela é um projeto de vida, né? É o que a gente faz aí há muitos anos e E só crescendo, né? E formando tantas pessoas e ajudando tantas pessoas, né? Cara, eu entrei, eu olhei o jogo. Eu fiquei só. Você está precisando ter uma mentalidade de faixa Para poder preta. tocar o seu negócio, para atender bem teu cliente, para ter disposição para trabalhar. Se uma pessoa pode, todos nós. Só tem que querer. Isso aí. E ter disciplina para conseguir. O casal tá nos Estados Unidos. Quem diria, hein, bicho? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, como você já sabe, tem a missão de desmistificar o cartório. Essa palavra é um problema. Desmistificar é fazer o cartório um negócio muito mais legal do que essa coisa chata que todo mundo fala por início. Esse podcast é para quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E hoje vocês vão notar que o estúdio está um pouco diferente. Tem ali uma orelhinha do Mickey. O casal tá um pouco diferente. O casal tá nos Estados Unidos. Quem diria, hein, bicho? E hoje a gente vai falar um pouco de empreender com disciplina. Você, tabelião, que precisa de disciplina na sua vida, escrevente, para poder... Uma mentalidade assim, faixa preta. Isso aí. Para poder... Você tá precisando ter uma mentalidade de faixa preta. Para poder tocar o seu negócio, para atender bem teu cliente e para ter disposição na vida para trabalhar, assim. Eu sou suspeito, daqui a pouco eu vou contar minha história em relação a isso. Vocês vão ouvir aqui um palavreado diferente, ouvir senhor, senhora. Então eu queria apresentar aqui meu professor, ele é mestre de taekwondo, campeão mundial, Alessandra, esposa, parceira, também faixa preta, Paulo Fraga, Alessandra Fraga. Muito obrigado, né, por virem. Eles moram em Tampa, para quem não conhece, é quase 1h30 daqui. E aqui tá bem cedo, o fuso horário diferente. E eles se dispuseram a vir aqui contar um pouco a história deles para ajudar você do cartório a melhorar a tua vida. A gente está aqui para isso. Muito obrigado. Queria que vocês contassem um pouco, eles estão nervosos, então vou deixar. Os caras já disputaram 15 campeonatos mundiais, estão bem nervosos. É mais fácil fazer um sparring do que tá aqui. Eu vou deixar eles falarem um pouco da vida deles, como virou mestre de taekwondo, como ele tem ajudado as pessoas, inclusive a minha, daqui a pouco eu vou contar a minha história, e como é que eles vieram parar aqui nos Estados Unidos. Porque eu acho o seguinte, se uma pessoa pode, todos nós podemos. Só tem que querer. É isso aí. E ter disciplina para conseguir. Então, senhor Fraga, a senhora Fraga, muito obrigado. Queria que vocês começassem assim, bem tranquilo, contar a história de vocês e como a elite virou uma potência. Pô, agradecer o convite de vocês aí. Eu tô muito feliz por estar aqui, né? É a minha segunda vez que eu faço mas primeira vez no estúdio, então tô bem nervoso aqui. Eu tô vendo. Bem nervoso. Parece que é a primeira vez que eu vou lutar, então... Mas vamos encarar aí, né? Bom, obrigado pelos elogios, né? Tô muito feliz aí. E eu acho que a questão da disciplina na minha vida e na elite, e na vida de um artista marcial, ela é fundamental, né? Para você conseguir ter uma rotina que vai te levar ao sucesso, né? E isso foi um diferencial para nós aí. Mas a elite em si... ele tá me arrumando aqui. A elite, as mulheres estão sempre dando o toque dela. A elite em si, ela é um projeto de vida, né? É o que a gente faz aí há muitos anos e... Bem, sou suspeito para falar, mas deixar que a Ari se apresente também aqui. Bom, então eu trabalho com o Paulo. Tá tão nervosa quanto eu. Ou até mais, porque eu não sou. Eu geralmente falo menos que ele. Ele fala bem, ele fala direto pra câmera, grava vídeo. E você é o backstage, né? Aí eu não apareço muito, não. Mas então, a nossa história começou há muitos anos atrás, quando a gente se conheceu na faculdade. O Paulo já dava aula de artes marciais.
Eu estava junto desde a primeira escola que ele abriu. Que legal. Escolheu o nome Elite, a gente escolheu junto. Verdade. Aí, no começo, a academia seria para ajudar a pagar a faculdade dele. Aí, acabou ele deixando a faculdade que ele se formou, ele nunca exerceu a profissão. Eu exerci por um tempo, acabei largando também e indo trabalhar com ele. Vocês são educadores físicos, é isso? Não, fisioterapeuta. Fisioterapeuta, os dois. Os dois. Não deixa de tá. ter uma ligação. Entendi. Não. É na área, assim, mas não é na área também. Então, ajuda em muita coisa. Sim. Para treinamento, assim, para conhecer, mas não é na área. Então, bem como ela falou, a gente começou não era a ideia, né? E foi tomando uma proporção... A gente tem entendido bem como é isso, começar sem ser... Isso, fica assim, bonitinho, retinho. Por quê? Eu tava torta? Tá falando assim de lado. Mas quanto tempo tem a Elite? 23 anos. Esse ano completa 23 anos. 23 A gente anos. tem um jantar em novembro que vai ser a comemoração disso, né? Então, Pô, que legal. porque para arte marcial para a empresa, né? 23 anos é um bom prazo, vamos dizer assim. E só crescendo, né? E formando tantas pessoas e ajudando tantas pessoas, né? Essa é a ideia, né? Porque a arte marcial ela fortalece disciplina, fortalece confiança, né? Mas ela age também na criança, no adulto, nas famílias, que é Sim. a missão da Elite, né? Levar isso aí para fortalecer as pessoas, tanto física como mentalmente. Essa é a ideia. E aí, nesse caminho, vocês tiveram 2 princesas. Sim, duas. E aí, conciliar isso tudo, mãe, faixa preta... Tanto que eu demorei anos para sair faixa preta, porque eu treinava. verdade. Tem uma piada interna, né? Eu fiquei na faixa verde, camuflada, eu acho que uns 4 anos, mais ou menos, no mínimo. Daí engravida, daí tem várias coisas. Parei de treinar por causa da gravidez, voltei duas depois. vezes. Aí tive problema de coluna. O pessoal deve estar se perguntando assim, Cristiano, o que academia, taekwondo tem a ver com cartório? Eu vou falar rapidamente aqui sobre o que eu tenho a ver com taekwondo, com a Elite e por que a gente está aqui. Quando a gente começou esse projeto de cartório, a gente começou a chamar tabelião, começou a chamar advogado e todo mundo que trabalha no meio. Só que a gente começou a ver que é muito além disso. Então, são pessoas que estão lá trabalhando. Então, cada um que está lá tem uma maneira de se vestir. Convidamos pessoas, Consultores de imagem, para ensinar essa pessoa a se vestir, a melhorar a vestimenta dela. Pô, legal. A pessoa se alimenta mal. Chamamos um nutricionista para vir, para dar dica. O cara fica ali o dia inteiro, trabalha mal, é estressado, briga e não tem tempo de comer. Quando vai sair para comer, chega alguém, chamamos um nutricionista. Chamamos a professora de português, porque a gente trabalha com português, a gente vive escrevendo, né? Então, por que não? Dicas de português. Chamamos também 2 caras especialistas em carro. Pensa um negócio que dá problema no cartório. Carro. Os caras foram lá, deram uma aula de Detran, de carro. Quem mais? Agora, assim... chamamos uma... Tem agendado já um psicólogo para ir. E Os empreendedores. E um casal de empreendedores que são... É família nossa, né? São primos, eles são donos da Blue Man no Rio de Janeiro. É uma marca famosa. Os caras são bons, então. E hoje vocês estão aqui. Por quê? Porque eu acho que disciplina tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o cartório. E Deus foi tão bom comigo. Primeiro, eu gosto de exaltar a Deus, porque quando eu conheci a Elite, eu estava no pior momento da minha vida. Eu tinha 30 quilos a mais, um pé no alcoolismo, e eu só tive lá porque o Henrique foi convidado para uma noite ninja. Então, essa sua parte de empreender com essas coisas, eu vou fazer uma noite ninja, eu vou fazer... Olha só como isso é importante, né? Às vezes um detalhe que você traz, você salva uma vida. Eu creio que tive uma época fora da igreja, porque eu sou cristão, foi quando eu conheci a Ana. Fiquei fora da igreja de novo, e aí eu estava muito mal. Foi quando eu conheci a Elite. Como eu conheci a Elite? Eu tinha 30 quilos a mais, um pé no alcoolismo, e eu só fui lá. Por quê? Que horror, não fala mas é assim. verdade, sim, eu bebia todo dia. Eu bebia todo dia. O cara que bebe todo dia é quase um alcoólatra. Bebia todos os dias. E aí eu tive lá, para buscar o Henrique.
Isso que ele brigou de eu ter levado o Eu Henrique. falei assim, Ana, que negócio é esse de taekwondo? Ah, taekwondo o quê? Não, não é taekwondo não. Não, mas vamos lá, que aí você fica ali no bar do lado. A história é essa. E bebe ali. Aí eu falei, então tá bom, então tá bom. Aí um amigo nosso, o filho dele que estudava lá, já fazia taekwondo lá, falou assim, vamos lá buscar as crianças. Eu falei, ah, cara, não vou não. E eu era gordo, tudo pra mim era... Tudo pra mim era cansativo. Beleza. Cheguei lá, já me botou pra subir 3 lances de escada. Todo mundo fantasiado de monstro. Eu falei, gente, que loucura. Aí tava a senhorita Mirella, o seu Guilherme. Cara, eu entrei. Eu olhei o dojo. Uhum. Eu fiquei sóbrio. Deus me levou lá naquele... Aí eu virei pro seu Guilherme e falei assim, o que mesmo, hein? Eu tinha até esquecido o que era. Ele falou, não, senhor, que é aula de taekwondo e tal. Falei, porra, como é que faz pra treinar? Olha isso. Aham, que legal. Como é que faz pra treinar aquele? Não, o senhor pode vir aqui, segura. Eu falei, aí eu voltei. E eu fiquei sóbrio. Voltei, Ana. E aí? Fui lá, pegou as crianças, peguei. Peguei e marquei uma aula pra gente. Ela, o quê? Pra gente. A gente. Ela, como assim? Você foi lá e marcou uma aula? Não, marquei uma aula. Quarta-feira a gente vai. Porque segunda-feira eu não podia. Cheguei lá na quarta-feira. Aí tava o seu Herman. E eu fui com um short. Como é que foi a primeira aula? Então, vou contar agora como é que foi a primeira aula. Cheguei lá com a minha camisa assim, bicho gordo, mas era... Gente, eu vou botar aqui nos cortes aqui, eu vou botar foto de como eu era. Aí o seu Herman me recebeu, falou, olha, o senhor já faz algum treino, faz algum exercício? Eu falei, não, pelo meu corpo o senhor tá vendo que eu não faço nada, né? Então, não vai devagar e tal. Cara, no 10 polichinelo eu comecei a passar mal. Passar mal. Baldinho do lado. Passar mal. Teto preto. E ele teve que me tirar. Colocar sentado. Antigamente a Elite as cadeiras eram lá na parede. Sim. Tinha aquele aquário de vidro lá, né? Beleza. Aí eu fiquei sentado. E ali naquele momento eu falei, cara, a minha vida tá uma bosta. Tá uma bosta, eu preciso fazer alguma coisa. E a Ana lá treinando e eu lá sentado. Aí eu pedi pra voltar, aí o senhor Herman falou assim, senhor, não, eu quero voltar, tá maluco? Não vou voltar. Aí terminei o treino assim, falei, mal. Terminou o treino, tinha o vestiário lá atrás, aí eu entrei no vestiário, fui trocar a roupa e falei pra ele assim, quanto tempo sai uma faixa preta? Uhum. Aí ele, como assim, senhor? Falei, quanto tempo sai uma faixa preta? Uhum. Aí ele, olha, se o senhor treinar aí umas 2, 3 vezes por semana, uns 5, 6 anos. Falei, tá bom, como é que eu faço aqui? Fui lá e paguei, Ana, paguei 1 ano de... Vamos lá. Vamos lá, ela, o que você fez? Eu falei, paguei 1 ano de academia. Eu falei, você vai largar. Bom, 6 anos depois, no dia 2 de novembro de 2019, eu me formei faixa preta. E não só, né? Pra mim foi um dos momentos, assim... Eu não acreditei naquilo, porque Deus foi muito bom comigo. Não só, depois, 1 ano depois, o Henrique saiu faixa preta. E aí a família toda foi treinar. Então, o que eu quero dizer com isso é... Vocês têm noção da importância do trabalho de vocês? Agora eu passo a bola para você. Vendo você falar, eu fiquei emocionado aqui com a história, né? Porque eu lembro de toda essa... Eu lembro das fotos do senhor, eu lembro de toda essa mudança, né? E a arte marcial, ela tem esse poder, né? Porque ela faz com que a pessoa tenha uma meta, né? Ela cria isso na pessoa. O sistema de faixas, né? Que começou lá de pai para filho para ensinar. A arte marcial, o pai ensinava para o filho. E daí ele tinha que diferenciar, qual, sabe, o mais antigo. E daí criou as faixas, né? Então, era ensinado em família, né? E daí criou o sistema. E esse sistema de faixa, ele faz com que tu tenha uma meta a curto prazo. E você vai se desafiando, né? Porque além de desenvolver a disciplina, a nossa arte marcial em específico, ela, por ter começado aqui nos Estados Unidos, dentro de uma base militar, o grão-mestre da ATA começou a ensinar dentro de uma base militar. Então ela tem um caráter forte de militar, né, marcial. E isso faz com que garanta a disciplina. Mas essa disciplina, se você tem um dom, né, você aprende mais rápido, você tem um dom para tal coisa, e você não tiver a disciplina que a arte marcial vai te ensinar, ou que você já tiver de casa lá, você não consegue desenvolver aquele dom. Para você chegar na faixa preta, você tem que treinar, como você falou, 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana. Você vai enfrentar obstáculos, vai ter que quebrar a madeira lá, às vezes não vai conseguir, você vai se confrontar com vários medos, né? Então, a faixa
esse treinamento, ele é muito rico para a pessoa, né? E isso, né, o que a arte marcial fez por mim, desenvolver, né, o que fez para o senhor, para sua família, ela faz com que tu leve para tua empresa, né? Sim. Tu leve pro teu, Esse é o ponto. Pro teu negócio, né? A gente hoje está com 16 escolas, né? E muito é aplicar o que a arte marcial nos ensina na vida, né? Porque eu me preocupo muito com isso, né? Ontem tive um treino com os instrutores e daí eu falo assim, não, e nós estamos trabalhando foco. E foco é você dizer não para muitas coisas legais que tem, né? E você dizer sim para outras. E quem de vocês dos instrutores que já fizeram, já praticaram, a gente tem um sistema para desenvolver. Sim. Quem já fez? Aí alguns levantaram a mão, então eu falei, não, isso aí, se a gente não aplica em nós, é hipocrisia, né? Então Sim. eu tô muito em aplicar em todos os professores esse método. E isso fez a gente crescer e fez atingir objetivos por causa dessa disciplina de constância de você fazer, porque a gente coloca metas, agora esse período do ano, a gente está em janeiro, né? Então tu coloca muita meta para um ano, você quer aprender a falar inglês, você quer aprender a melhorar na empresa, você quer emagrecer, e daí você quer melhorar na tua profissão, e daí muitas metas para um ano, e subestima o que você pode aprender e fazer em 10 anos, né? E a arte marcial, como ela faz essa mudança em 5, 6, em 10 anos, ela é uma mudança que vai ser gradativa, mais fácil, e essa constância da disciplina é muito importante. Pois é. 2 pontos que eu acho importantes. Em relação a você ter a postura correta no lugar correto. Eu não vou entrar na academia sem pedir permissão para entrar, sem ter a marcialidade, né? Então, ali tem esse sistema, né? Tem essa regra e você tem que cumprir. É a mesma coisa. As pessoas, às vezes, vão ao cartório ou trabalhar o próprio escrevente e tudo mais e esquecem onde estão. Eles estão numa posição diferenciada. Então, eles têm que se portar como exige a profissão, a postura, o lugar que eles ocupam. Perfeito. E as pessoas esquecem disso. Então, cada lugar tem que ter sua regra de postura, sim. As pessoas têm que parar com essa coisa de informalidade. Informalidade não é falta de respeito. Então, quando você se porta, né, do jeito correto, não só você está colocando a sua autoridade, como eu acho que você está demonstrando respeito ao próximo. Perfeito. Né? Quando eu comecei a trabalhar com o Paulo, eu achei muito estranho, porque eu tinha que chamar ele de senhor Fraga na academia. E agora, quando a gente está numa reunião, quando a gente está na academia, em qualquer lugar, eu chamo ele de senhor Fraga. Mas Mestre Fraga. É isso aí. Tem que saber, em casa é de um jeito. E pro casal é ainda mais difícil, né? Eu já tive a oportunidade de fazer um seminário com vocês, né? Lembra? Para mim foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E ver os dois trabalhando, como é que é trabalhar em casal? Porque eles me fizeram essa pergunta, a gente fez uma live agora na quinta-feira, com o DG, um abraço, DG, e ele perguntou, Cristiano, como é que é trabalhar? Porque o cartório ele tem muito disso, né? Tem aquela coisa da família ali. Às vezes o tabelião coloca a esposa como substituta principal, porque dentro do cartório existe uma hierarquia da seguinte forma. Tem o tabelião, e ele pode nomear vários substitutos que têm o poder em parte que ele tem, mas existe um desses que é o substituto legal. Deus me livre e guarde, ela é sua primeira, acontece alguma coisa com você, ou você vai viajar, você vai para o Brasil. A responsabilidade é a elite para a sua seda, a senhora Fraga. Ali ela está tomando conta naquele momento. Igual funciona com a presidência, o vice-presidente viaja, o vice-presidente assume o país. Então tem um substituto legal ali que toma conta de tudo. Né? E os outros são delegados com o mesmo poder, entre aspas, que tem esse poder. Mais ou menos como acontece na elite. Tem o senhor, tem a senhora Fraga, e você tem os seus professores e colaboradores. Quantos funcionários hoje tem a elite? Uns 40 funcionários. Deve ter... E como é fazer a gestão? Porque é o seguinte, quando o cara estudou 5 anos para passar num cartório, ele virou tabelião. Beleza, essa é a parte fácil. Agora vem a difícil. O
cara tem que ter o espaço, porque o tabelião paga isso tudo, tá? Não vem no bolso dele, não. O cara tem que ter o Ao espaço. contrário do que saiu uma reportagem esses dias, né? Não é simplesmente pegar o dinheiro no final do mês e botar no bolso. Não estou falando que seja ruim ser tabelião, mas as pessoas divulgam notícias que não são totalmente verdadeiras. Teve um abençoado aí, muito conhecido, que ele falou que Segue. tabelião, cartório ganhava 140 mil reais por mês cada tabelião. Mentira. Né? Já falamos Tinha isso. custo. Mas aí vocês, 40 funcionários, aí o tabelião também monta, vai ter que montar toda estrutura, igual eu vejo que a Elite monta, vai lá, aluga, pinta, e olha a pessoa, aí já vai fazendo aquele trabalho de base para poder, né, arrumar professores. Como é que é essa gestão? Para mim é o mais difícil, tá? Gestão de pessoas hoje, o cara que sabe gerir pessoas, eu acho que vocês fazem isso muito bem, porque eu não vejo ninguém trabalhar triste na Elite. E os que não estão lá, e os que não estão mais presentes hoje que eu tô. Esse ano eu faço 11 anos de Taekwondo e 11 anos de Elite. Que legal. Você vê, eu tenho 30 anos, já passei... Para! Começou. Como é que e não vi tanta eu não vejo rotatividade dentro da Elite. Eu vi dois ou três ali, seguiram o seu caminho, mas como é que vocês conseguem? Fazer essa... É um sistema, né? A gente foi criando um sistema. Porque sem tu sistematizar uma empresa, um tabelionato, um cartório, tu não vai conseguir ter sistematizar, né? Tipo, a gente tem definido o que a gente faz segunda com o time, né? Você falou sobre gestão de pessoas. Eu acho que essa é a questão, você entender com quem tu tá lidando aqui. Esse cara responde melhor dessa maneira. Se eu cobrar dele aqui, ele vai conseguir, dessa maneira, responder melhor. Esse aqui eu tenho que elogiar. Então, essa liderança ali, né? Ela é talvez a parte mais difícil que a gente tem, você entender como que a pessoa responde, né? Você se colocar no lugar dela aqui, esse aqui eu preciso motivar, esse aqui eu preciso ser mais duro e cobrar dele aqui, porque ele tá fazendo... A gente acabou de fazer uma semana inteira, a gente pegou todos os números do ano 2024 e todas as escolas, a gente tem 4 parâmetros que a gente avalia, e todas as escolas tiveram as reuniões, né? E daí, avaliando as escolas ali, tem escolas que foram muito bem, e tem escolas que não foram legal esse ano, né? E você chegar pro cara, ó, você tá assim, você tá assado, você mostrar para ele, mas saber mostrar para ele que não foi o resultado legal, mas que o que você quer é o melhor para ele, né? Demonstrar que você quer o melhor para ele. Eu acho que Você tá ali pra ajudar. é o que mantém, né? Você tá ali para liderar, mas para ajudar, né? E daí você colocar um lado dele e também parabenizar quem foi muito bem, né? Então essa liderança de pessoas, além de você desenvolver a missão, né? Que é levar arte marcial, que é as famílias, que é muito importante para nós, a confiança, trabalhar o físico, mas trabalhar o comportamento, a parte mental. Isso é um diferencial para você conseguir ter uma galera por bastante tempo motivada, buscando atingir o objetivo, né? E você? Não, eu só queria saber da senhora Fraga também. Não, o que eu ia falar, nós, mulheres, somos as primeiras CEOs do mundo, né? Porque a gente gerencia casa, trabalho, né? Auxilia o marido, porque... Marido, filho... Senão, então, assim, você além dessa gestão com pessoas na empresa, você ainda faz a gestão com pessoas em Na casa. Sim. Então, é a mesma coisa. Tu tem que ter... A rotina é muito importante. O que tu vai fazer cada dia, como que você vai fazer. Aí a gente tem rotina e sistema. Que daí a pessoa já sabe rotina, sistema e também as funções definidas. O senhor Souza perguntou como é que era trabalhar em casal. Como é que é isso? Cada um tem uma função. O Paulo, ele trabalha numa parte da empresa, eu trabalho na outra. Quando tem a ver com o dele, é ele que faz, eu ajudo, mas é ele que decide, ele que faz. Quando é a minha parte, é comigo. Eu acho que esse respeito, né? Porque você tem o poder, né? Tipo, eu sou o mestre vai graduar da nossa empresa lá, das nossas escolas, então, mas eu respeito a opinião dela, sabe? Tipo, você tem isso aqui tem que fazer dessa maneira, então, eu acho que o casal, ele tem que não disputar quem tem mais poder. Né? Não disputar, não, eu que mando, não disputar, e sim se construir, né? Você
tem essa habilidade e saber que ela tem essa habilidade melhor que eu vou escutar ela nessa parte, ela é a mesma coisa, e assim você vai trabalhar junto, né? Para que o negócio ande. Então, não pode ter briga de ego. Isso. Porque um querer aparecer mais que o outro. Isso aí. Tem que entender. A gente, além de nós trabalhar como casal, tem vários casais que trabalham com a gente. E a gente vê essa diferença em alguns, sabe? Os que realmente não se importam, ele vai aparecer mais, ele vai ser campeão, ele vai não sei o quê. O nome dele aparece, o meu não. Os que conseguem lidar melhor com isso têm um melhor resultado. O ego nessa parte é teu inimigo, né? Não, é assim, isso que você falou, eu e Ana está junto há 25, a gente trabalha junto há 23. Nossa. Mais ou menos como nós. Mais ou menos com vocês. Então, assim, quando eu entrei no cartório, e porque ela sabia tudo, eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Aí eu... Sério? E ela me ensinou muita coisa do que eu sei. Só que até você amadurecer, e às vezes eu ficava chateado comigo mesmo por de repente eu não estar entregando tanto. Até... Isso não tem muito tempo, não. Que eu falei assim, gente, eu não tenho como competir com ela aqui. O Batman da parada aqui é ela, bro. Entendeu? Eu só sou o Robin. Mas isso pra mim foi libertador, porque assim, eu tenho meu papel lá e ela tem o papel dela. O papel dela é muito, dentro do cartório, o papel dela é muito maior do que o meu. Não é isso. Não é isso. Você defende. Aí eu vou discordar de você. Porque a gente fala tanto, né? O tabelião, ele vai, ele estuda, ele passa no concurso. Cara, mas se ele não tiver uma boa equipe, ele pode saber toda a legislação do Brasil e do mundo, que ele não vai ter um cartório funcional. Se ele não souber gerenciar pessoas, ele não vai conseguir trabalhar, desenvolver. E eu costumo falar que a gente no cartório, a gente não erra, a gente comete crime. Então, do tabelião até o auxiliar de cartório, o recepcionista, se ele não souber o que ele está fazendo, se ele não tiver consciência do que ele está fazendo, o tabelião pode estudar o que for, que ele não vai conseguir. Porque a parte administrativa de um cartório é gigantesca. Como da empresa de vocês. Sim. Sem brincadeira. Mas isso ninguém vê. Eu acho que 20% ali é a aula que você vai passar para os teus instrutores e professores. 80% é como você vai administrar isso tudo. Aluno, quem entra, quem sai, faixa, manda a faixa fazer aqui. Eu vejo, eu tô lá, eu acompanho, eu fico sentado lá. Eu conheço vocês há muito tempo. Né? São 11 a aula anos. É a diversão, né? A aula é o 10%. É a melhor parte. A aula é quando o cara ele sobe no palco para tocar meia dúzia de música, mas tudo que tá por trás. E no cartório ele é assim, o ato lavrado no final, quando você chega lá, você vai comprar sua casa, aquilo é o final. E o que tá por trás? Não, Pega final, a cena. não. Depois que assina todo mundo, ainda tem mais uma série de atos para gente praticar Aí você interno. tira a certidão, pega, faz contato, vê, legaliza, vê o que tá dentro do... Se pode, se não pode, se tá correspondente com um código de normas que muda toda hora, E você tá entendendo? A aula de vocês é o final. Quanto tempo você leva para preparar uma aula? Não, a aula leva bastante tempo, mas aí eu vou defender meu trabalho. Mas assim, a aula leva em torno de 2, 3 dias fazendo Olha aí. o mês inteiro, né? Mas Você programa, eu vejo. a parte da aula é a parte legal, né? Como a criança vai desenvolver a disciplina, como você vai envolver os pais na aula, como você vai desenvolver foco. Criar isso aí é muito legal. Como vai desenvolver os caras que vão lutar o mundial, não sei o quê, né? Mas o problema, ele tá no fora, né? No fora, muito na parte que a Ali faz, que a Fraga faz. Então, resolver problema. Então, com a semana que a gente tava no carro agora vindo para cá, a gente tava 1h30 fazendo reunião dos 4 problemas que a gente tem que resolver da semana que vem. Tem que falar com as pessoas, tem 4 pessoas que tem que falar. Então, mas isso... Tem uma frase esses dias que ele falava assim, se o conflito, ele vai gerar ele é para algo positivo, né? Tu tem que ter um conflito. As pessoas hoje não gostam de ter conflito. Tipo, não posso ser um líder permissivo. Isso aí. Não, vou deixar que o cara faz tal coisa. Não, vou deixar fazer o que... não, aceita que não vai se estressar com esse cara, eu gosto dele, é meu amigo. E daí tu vai... Às vezes que eu errei mais na vida foi que eu fui um líder permissivo. Que eu deixei o cara fazer. Porque eu tinha a capacidade de intervir naquela hora, falar pro cara lá e dizer, faz isso, não sei o que lá. Não, vou deixar, não vou brigar.
Já Ali não, Ali adora um conflito, né? Ela adora um conflito. Eu não sei por que a gente tem em comum. Ela adora um conflito. E assim, ó, como ele é o mestre, eu acho que é mais ou menos como se fosse o tabelião. A palavra final é dele. Mas é isso. Aí todo mundo respeita muito. E como eu sou esposa dele, eu tenho uma liberdade maior de olhar e dizer assim, não gostei, não vejo assim. E daí chama atenção pro problema assim, que às vezes é grande, daí você tem que só Até porque o seu olhar é diferente do dele. Mas aí... Mas aí eu que eu vejo te falei, o problema. negócio se completa, né? É, jogar em time, né? A sua capacidade, o seu olhar, como eu já vi lá no seminário, às vezes você falando, seu Fraga, eu acho que não é assim. Aí ele, não, mas é... né? Eu falei, ela tem um olhar diferente. Tenho. Do que, de repente, você está falando, de repente, você está tão envolvido ali para poder passar aquela informação e para ensinar que um detalhe vaza. O legal de trabalhar em casal é isso. Primeira coisa que você tem que saber, eu falei pro Arthur, é que você vai brigar, a gente briga todo dia. Pô, não tem como, é igual o Hulk. Porque o Hulk vive com raiva, a gente vive brigando. Mas eu continuar, não, a gente quer continuar junto, deu certo até aqui, então vambora. Briga vai ter, meu irmão. Não adianta, casalzinho. Não, e casal quando trabalha junto. O dia que não brigou em casa, vai brigar no trabalho. Pois é. Tem que ter uma briga. E aí, depois disso tudo, a gente resolveu montar o podcast, que é mais um trabalho que a gente tem. Eu não durmo. A gente passou, assim, eu antes de vir pra cá, eu tava editando vídeo, porque tirando essa parte aqui, o resto eu faço tudo. Que legal. Então, e aí é a mesma coisa. Aqui, ele é a estrela. É ele que tem. Eu só sou obrigada. Eu escutei o episódio lá e eu disse, tem a manha mesmo, né, cara? O cara tem a manha, né? E é ele que desenvolve, ele que edita, ele que cria. E eu vou só ali, só quando tá indo demais, eu vou lá, olha, isso aí não. Mas é a mesma coisa. E aí aqui, eu sei que ele é a estrela. Então eu também fico... que vocês se reinventaram, né? Vocês estavam na profissão já há bastante tempo, já são especialistas na área ali, aí vocês reinventaram, fizeram outro negócio. A gente precisa ir pra internet. E é legal, porque isso aí fez você voltar lá, ter o brilho no olho, né? E que legal isso aí, né? Eu acho que a Elite também precisa explorar mais esse lado da internet. É verdade. Não, tô falando sério, porque tem muito potencial. Assim, depois que eu vi... Seu Fraga, há 6 meses atrás eu não sabia nada disso. Você tem a manha mesmo. A gente ficou um ano ali fazendo uma coisa assim, muito aguado. A gente botava uma caixinha ali, eu não tinha muita paciência, e que a gente só respondia a pergunta. Aí então eu pegava ali um dia, assim, um sábado de manhã, gravava 40 vídeos, 40 perguntas, que eram shorts, né? Vídeo curtos. E aí eu mandava o pessoal, eles iam colocando toda semana. Só que, falei, cara, aí chegou em maio, eu falei, não tava aguentando mais esse negócio. Falei, cara, esse negócio chato, não dá em nada. 1.000 seguidores. 1.000, E uma das frases que eu mais gosto do Taekwondo é a definição de quem é o faixa preta. Faixa preta é o faixa branca que nunca desistiu. E assim, desistir pra mim, na minha vida, nunca é uma opção. Aí eu falei pra Nasci, cara, eu vou parar. Chega, já não tô... tá ruim, não tô trabalhando direito, tô treinando direito, esse negócio de internet tá dando nada. Aí ela, pô, mas vai desistir. E uma vez por ano eles tiram uns dias pra gente, assim, né? E a gente casou em outubro, mas a gente vê quando tem um feriado aí no ano que dá pra gente dar uma fugida. Aí foi em maio. Aí eu falei assim, vamos fazer um podcast. Ela, hã? Falei, podcast, eu tenho essas ideias doidas, né? Falei, voltei matriculado do Taekwondo, vou abrir um podcast. Aí eu falei, como assim? Aí gravamos um primeiro episódio, um piloto, a gente convidou Michel, aquele que tá até o vídeo que você viu. Ele fez a entrevista. Ele foi o host. Só que o podcast, ele tem uma métrica, ele não passa do 5º episódio. Pô, não sabia disso aí. Vários podcasts morrem no 5º, ou antes do 5º. Bom, a gente tá gravando aqui o 30º, primeiro, 30º. Então, assim, foi uma coisa que você falou. Você ajudou. Da mesma maneira que o Taekwondo me deu um gás, assim, né, de mudar de vida, Hoje cara, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu tô me controlando. Antigamente, aqui é fácil. Eu já tinha comido rosquinha, um monte de cinnamon, biscoito pra caraca. Eu adoro essas porcaiadas. Adoro.
Aqui o difícil é comer bem. O difícil aqui mas eu adoro isso tudo, que tem gordura, acabou. Então, assim, hoje o taekwondo, da mesma maneira que me ajudou, me deu um gás, o podcast trouxe um gás pra gente ensinar a profissão, isso que você falou. E, voltando para não perder, a entrar na internet, que era uma grande preocupação minha. Eu detesto ficar de fora de uma coisa que tá todo mundo fazendo. Eu falei, todo mundo vendendo as coisas aí, você pode muito bem vender um curso seu. Gente, a gente iniciou um projeto muito grande há 3 anos atrás, que foi para abrir a escola internacional, né? E eu não pensei que era tanto trabalho, assim, tipo, quando eu cheguei aqui, eu disse, o que nós estamos fazendo aqui? Pois é, Deus, eu queria perguntar sobre isso também. Como é que veio pro... Então, assim, eu acho muito legal a internet, eu quero fazer um negócio legal, mas agora a gente tá assim, foi um desafio, sabe? A gente tava bem em Porto Alegre, a gente morava em Porto Alegre, tinha Eu lá... fui na casa de vocês, eu jantei lá. Eu tive lá. Tranquilo, os instrutores treinavam os instrutores, tinha uns campeonatos, tudo tranquilo, Tinha assim. as pessoas pra jogar. Esse é o mestre. Mais ou menos a mesma coisa do podcast. Vamos fazer um negócio novo, vamos, vamos abrir uma escola nos Estados Unidos. Como é que vamos fazer? Vamos fazer assim, sabe? Então, fazem 3 anos que a gente está nessa. Agora a escola atingiu ali, já tá num ponto Quanto bom. tempo tem que vocês abriram a escola aqui? A gente abriu em setembro, dia 16 de setembro foi a primeira aula. Hoje ela tem 65 alunos, tá? A ideia é chegar até o final de fevereiro com 100 alunos aqui. Isso é bom para arte marcial, sabe? A gente não é tipo a escola, tu abre assim, faz uma mega promoção. A gente vai ensinar arte marcial mesmo, né? Então a gente vai devagar, mas é constante, a elite é constante, né? Mas quando a gente... Como foi o processo? Me explica para mim esse processo. Foram 3 anos. Como foi? Você acordou um dia e falou assim... Eu cheguei em casa de um curso que o senhor já fez também, e eu olhei pro Paulo e disse, eu fiz uma técnica lá, eu vi nós morando, não sei aonde, numa casa de fundo pro lago, não sei o quê. Ele me olhou e deu risada. Não, disse, ela fez um curso um final de semana, assim, parte do movimento emocional, vamos dizer assim, a parte emocional ali. E daí ela chegou em casa, não, vamos sair jantar, daí ela chegou e falou assim, não, eu fiz uma técnica lá, fiz uma visão, né? Tracei uma meta, assim, eu vi a gente tá morando numa casa, tem um lago no fundo, assim, ela é bonita, eu fiquei olhando, assim, fizeram uma lavagem cerebral. Eu falei que era nos Estados Unidos. E eu falei, que legal. Isso deu risada de daí mim. disse, meio demais, né? Daí eu falei assim, e dito e feito, hoje a gente mora numa casa, um lago, exatamente igual. Exatamente, então eu tenho muito cuidado com isso, né? Você vai criando, né? Criando imagens. Hoje de manhã ali, tu vai visualizando. É importante que você visualizar o que você quer há 5, 6 anos, 10 anos, porque você vai construir aquilo, né? Isso vai te aproximar das tuas ações diárias, que voltam na rotina da arte marcial. E aí, isso tem 3 anos? Não, isso tem uns 5, 6. 5, E dentro lá 5 anos, olha isso. O universo foi mudando. Aí uns 2 anos depois, 3, porque naquela época não teria como a gente ter escola aqui. E veio pandemia, então, nesse meio tempo aí, não veio? Foi antes da pandemia ainda. Aí veio a pandemia e coisa. Aí abriu uma oportunidade de abrir escola aqui. Que poderia. Aí a gente, será que vamos? Daí a gente, vamos. E começou a se organizar. Começou a ver como é que a gente ia fazer com a nossa escola em Porto Alegre. E estruturar alguém porque a gente tem uma escola hoje lá em Porto Alegre, que é a principal, tem 250 alunos, né? É uma das maiores escolas do Brasil. E você trouxe o seu principal professor para cá. E a gente ia ver quem é que vai com a gente dar aula. Quem tem a capacidade de vir para cá? Daí o fulano. Aí quem vai substituir o fulano? Daí a gente puxou um cara. Então foi muito legal, porque no momento que você... Isso é gestão de pessoas. Que você cresce, né? Você vai crescendo os outros. Você cresce uma galera. Isso é muito legal. Tipo, você trouxe podcast. Quantas pessoas não dizem, vamos fazer igual, não sei como, vamos tentar, né? Pois é. E aí vocês desembarcaram aqui quando? Porque a escola abriu em setembro. Eu lembro que você... Nós embarcamos em Miami, né? Daí... Aí, com 5 malas e... 7 mais 3. 2 crianças, Duas crianças, olha sem isso. documentos, sem conta em banco, sem nada. Eu cheguei. Não, nós tínhamos a permissão para trabalhar. Não, tudo Não, ok. mas o visto você pegou, A gente sempre organizado. Sim. Visto ok, tudo... Sim, pegou. Tudo legal. Mas sem a Florida ID, sem conta em banco. Aí chegou aqui, ele pegou o carro, foi até a Tampa. Aí chegou no Airbnb, eu tinha uma visão romântica, né? Vai ser assim, vai ser... Não é. Aí tinha que fazer não sei o que lá, daí ia no banco, para te abrir a conta em banco, tinha que ter o endereço. Para ter o endereço, tem que ter a conta no banco. Daí foi, até consegui, foi difícil, cara, foi bem. Mas é aí que tu cresce, né? É aí que tu cresce, porque tu não tem aquela máxima lá,
é fora da zona de conforto. Sim. Você tá, como é que você sabe quando você está fora da zona de conforto? Quando você está desconfortável. E Deus disse, mas agora eu saí mesmo da A zona de gente ainda tá conforto, procurando ela. Nossa, eu dei um chute na zona de Não, conforto. porque... Pesado. Pois é. Agora tá massa. E a língua? Domina? A língua a gente tá aprendendo, né? Tá, então, assim, aqui na Flórida... Fala tem português pra muita caramba, gente né? falando português. Porra, espanhol, tem uma mas- padaria aqui, tá cheio de brasileiro. Cheio. Eu tava no Vazei Brasil de lá. aqui do lado, eu tava tomando um café, o café Vazei de lá. Mas em Tampa não. Em Tampa não. Tem que falar inglês. Isso é E muito é legal. legal. Minhas filhas agora são fluentes, a gente está desenvolvendo, demora um pouquinho para pegar, né? Mas a gente trabalha, como a gente trabalha muito com o Brasil, né? Então a gente fala muito português e pouco inglês, então só treinamento em inglês na aula. O dia que eu deixei a nossa filha mais velha, ela já sabia se virar muito bem no inglês. Aí o dia que eu deixei a pequena, com 6 anos, recém tinha feito 6 anos, na porta da sala de aula, que ninguém falava em português, Nada, nem espanhol. Eu saí de lá, me deu uma coisa, me deu um aperto no peito, assim, disse, meu Deus, o que Não, eu tô chorou, tu fazendo? chorou nesse dia. Eu disse, o que eu tô fazendo Ela com não essa sabe nem pedir pra ir no criança? banheiro, né? O que eu tô fazendo com Ela teve que aprender a ler, a falar, a ler e escrever tudo junto. Mas agora ela tá super bem. Que maneiro. Isso é amor, sabia? Sabia que isso é amor? Sim. Você submeter um filho seu a isso é amar teu filho. Mas às vezes a gente dá muita facilidade, né? Eu fico preocupado com as crianças. Quando a gente vai, tipo, a gente tem que ensinar os alunos, as crianças, não pode ser, tipo, como é que eu vou expressar bem isso? Por tu gostar daquela criança, Sim. por tu gostar daquele aluno, por tu gostar do teu filho, tu vai exigir dele mais. Por tu gostar da pessoa que Sim. trabalha contigo, tu vai dizer, fulano, você precisa se comportar dessa maneira aqui Isso. no cartório, não sei o quê. Então, é importante a gente também não ser permissivo nessa parte. não. Você fazer com que a criança... E daí as gurias sofreram também um pouquinho. Mas, ó, Sim. Mas foram. olha isso. Olha aí. Mas Isso ela desenvolveu. vai carregar para o resto da vida. É desenvolveu. um aprendizado que ela, na fase adulta, porque outro dia estavam falando que a geração agora que vai para entrevista de emprego vai com pai e mãe. Leva o pai e a mãe. Sim. Já viu o funcionário iPhone? Tem no Brasil agora. Como é que é? Como é que é isso? O cara trabalha 10 meses só. São 10 parcelas do iPhone. Depois ele pede... É sério? É sério. Eu tava na farmácia outro dia, aí a moça falou assim... Aí todo mês eu tenho que ir lá pra fazer a reposição. Tem 40 e poucos anos. Pô, mudou minha vida. Ó, você que tá triste em casa, não é depressão não, irmão. Vai ver como é que tá a tua testosterona, deve estar baixa. verdade. É sério, isso é papo sério, tá? É um conselho, assim, seríssimo que eu dou. Minha vida mudou. A nossa vida mudou. Pô, agora eu faço flexão de mão fechada aqui, não tem... Outro dia eu tava treinando, aí eu... Esqueci quem tá treinando comigo, o grandão lá. Sou Souza? O senhor não para? Falei, irmão, continua no teu aí, pô, vamos lá. Porque esse já tinha morto, eu treino. O senhor não para. Abdominal é só com o pé levantado, 2 dedos do chão. Pode perguntar ao seu Guilherme. Bom, aí eu tava lá, ela falou assim, tá vendo aquele menino do caixa ali? Eu falei, tô. Daqui a 2 meses vai embora. Eu falei, como assim? Não, porque ele comprou um iPhone há pouco tempo, já pediu pra sair. Aí eu falei, mas o que é isso? Ela me explicou. Ela falou assim, não, isso é hoje em dia, no mercado de trabalho, tem um funcionário iPhone. Ela que falou pra mim, a farmacêutica chefe. Isso aí, eu falei, mas como é que funciona isso? Não, é 10 meses. Eu falei, mas o que faz depois de 10 meses? Não, pede demissão e fica na casa do pai. Então, assim, o que vocês fazem pelos filhos de vocês, o que eu tento fazer por eles ali, que a gente faz por eles, é isso, pra não virar... Não, fazem só pelos filhos de vocês, não, né? Fizeram pelos nossos também. Pelos porque nossos. Na arte marcial, isso desenvolve muito para eles. Esse senso de responsabilidade, disciplina. O Henrique é faixa preta, eu e a Helena estamos no mesmo rumo. Então, assim, ele dentro da escola, ele tem noção do posicionamento dele como um faixa preta, que é o que a gente estava... Eu fiquei apavorado com o Henrique, a última vez que eu vi ele. O guri mudou, tá muito marcial, o cara tá... Isso, e pra quando o cara for trabalhar, ele vai colocar essa liderança em prática, né, cara? É isso aí. Pois é. Vai liderar um grupo de médicos, vai liderar um cartório, vai liderar um... Então, essa liderança que traz pra criança é muito boa, né? E você também ter... eu acho que falta um pouco isso, talvez por causa de ego. Então, você
quando veio para cá, vocês estavam contando. Vou tirar esse. Foi um ano que vocês estão aqui já? Ou tem mais 2 anos? Em agosto fez um ano. Fez um ano que vocês aterrizaram aqui com as 5 malas lá em Miami. 5 malas foi 7 malas, mais 7 4 malas. de mão. Sem o cachorro, teve que buscar o cachorro depois. Não, mas essa liderança, né, de você tirar um que é o melhor para trazer, para te acompanhar, treinar o outro para substituir esse lugar. E assim sucessivamente, eu acho que falta um pouco isso. As pessoas terem, talvez seja por ego, não quererem treinar o próximo para saber, para ele ficar tão bom quanto você, ou às vezes, né, o aluno superar o mestre. Então, eu acho que acaba sendo deficitário numa gestão de pessoas, alguém para substituir o outro por causa disso, porque as pessoas não querem treinar. E assim, ó, o que a gente fez? A gente, se for pensar, a gente deu um passo atrás, a gente voltou a fazer coisas que a gente não fazia antigamente. Até o Sr. Weber. O Sr. Weber, lá no Brasil, ele estava numa posição na escola. Agora, ele era o coordenador da escola. Agora, ele voltou a ser um instrutor. Ele voltou a ir atrás de alunos, que antes ele não ia. Mas, muitas vezes, para te crescer, você precisa sair da zona de conforto, dar um passinho para trás. Voltar a fazer as coisas. Voltando ao que ela falou agora aqui, eu acho que também é a escassez. O cara pode pensar assim, mas se eu treinar esse cara aqui, ou se eu passar para ele isso aqui, o que eu vou fazer, né? E daí, tipo, então assim, ou tem medo, né? Não quer dividir. E eu acho que isso tem que ser o contrário, né? Sim. A elite só é elite porque a gente consegue fazer isso aí de ali muito bem. O fulano vai assumir essa posição, vai ter o negócio dele, eu vou fazer tal outra coisa, entendeu? Então, essa questão de você não ser escasso ali, dizer, não, eu vou morrer com conhecimento para mim, e daí eu não divido com ninguém, daí isso acho que é um... E aí você não concorda comigo que isso é uma mentalidade de faixa preta? É uma mentalidade de faixa preta. Não é só a faixa que está na cintura, é a faixa que está aqui também, né? Então você tem que ter essa mentalidade. Porque tu aprende isso quando tu treina com menos graduado, quando tu treina com faixa branca, tu aprende né? Tu vai lutar com alguém, o cara te ganha, e tu perde, e tu, putz, né? Tu aprende muito com a derrota, né? É isso que eu ia perguntar agora. E Sim. como é um mundial? Como é ganhar e como é perder? Ué, eu adoro competição, né? Eu sou suspeito total, né? Até esse ano passado eu tava assim, será que eu continuo competindo? Aí eu fui para um torneio aqui, foi em Pittsburgh, e perdi. Eu tinha ido muito bem no Mundial, treinando em casa ali, fui muito bem, fiquei com a prata, feliz pra caramba, lutei bem, tava feliz. No ranking aqui, tô bem pra caramba. Aí fui pro torneio, tomei e daí, fiquei assim, né, como é que eu faço? E também aprender a lidar com isso, né? Você usar, não, mas isso aqui eu posso fazer dessa maneira, porque se tu pegar a derrota lá, né, e você souber aprender com ela, ou que é eu que esteve lá na tua empresa, lá você aprender com ela, você vai estar sempre progredindo, sempre progredindo. Eu tenho uma história do cartório que eu tenho que contar, mas eu não sei se dá pra contar. E daí Pode contar, que se não der, eu corto. Por favor. Pode ficar à vontade. Eu tava falando com a Ali agora, qual é? Daí não sei lá, nós tava falando, escutando o podcast de vocês, no carro, e daí eu disse, ela falou assim, lá em Porto Alegre tem um cartório muito legal, né? Não vou falar qual é. E daí eu falei, muito legal, não sei o quê. E daí eu falei, e é bonito mesmo, cara. Os caras fizeram um cartório muito massa, muito... Depois a gente vai procurar saber qual é para convidar para entrevistar. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. E daí eu fui lá e fiz uma procuração pública para mim vir para cá, né? Sim. Alguém lá no Brasil tem todos, Sim. assina por nós. Em tudo, né? E daí tava lá, daí fiz um monte de coisa, você sabe muito bem, né? Eu não sei nada. E daí cheguei lá, daí isso era 5 horas, eu terminei lá, terminei 5h15, lá 5h30 fechava ou 5 horas fechava o caixa. Sim. Terminei, a mulher me atendeu muito bem, o lugar era muito bonito, tava tudo legal, beleza. Peguei, fui pagar, a moça já do caixa já tinha fechado o caixa. Eu falei, mas eu tenho que pagar aqui, isso aqui, né? E não era eu barato? tinha sido muito bem atendido. Sim. E era muito legal o lugar, era muito bom, tudo certinho. Porém, daí eu fui pagar, daí a mulher, não, mas eu já fechei o caixa, tem que ser em dinheiro. Eu falei, mas eu não trouxe dinheiro aqui, eu tenho só esse cartão aqui. Foi uma confusão conseguir pagar, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes tu tem lá toda a cultura, né?
o líder tem lá a estrutura legal, mas tu tem que saber passar isso pro teu... É isso aí. Você tocou num ponto Ótima importantíssimo. colocação. Saber passar pro teu liderado, lá pro teu funcionário. Os liderados, é isso aí. É porque você, se é 5h30 que tu fecha o caixa, é após as 5h30, né, cara? Senão eu fiquei, foi muito legal a experiência, o lugar é muito legal, mas no final, mas que você sai com a má impressão. Teve uma decepção. É. Eles podiam ter a Parcela Cart para fazer o pagamento. Nós temos o patrocinador aqui, a Parcela Cart, ela, nesse momento, o que ela faz? Ela pega, ela tem uma máquina de cartão e ela financia ali. Quem não pode pagar um ato, às vezes muito caro. É verdade. O próprio Tabelião tem a máquina lá e eles financiam esse ato até em 18 vezes. Isso é bem legal. Com juros bem baixos. Com juros bem baixos. Não tem crédito, débito, No momento desse, o sai do caixa. Às vezes o próprio escrevente está ali, não, pode pagar aqui. Porque você diz, na hora de pagar o ato, que é o momento mais importante para o cartório, a mulher fala que não pode receber. Se eu tomo conhecimento disso, eu mando ela embora no outro dia. E acabou. Mas aí, às vezes, a solução não é mandar embora, é você dar o treinamento. Ou dar um treinamento e ensinar, como vocês fazem. Às vezes o que falta... Eu te bateu um papo com o Arthur, eu fiquei impressionado com o que ele me falou, com o que ele faz com os funcionários. Na sexta-feira bota yoga lá para relaxar os caras, e leva para não sei aonde, e dá treinamento, e paga curso. Cara, eu sempre falo e repito, eu gosto de citar a Bíblia. Líderes formam líderes. Davi formou Salomão, Jesus tinha 12 discípulos. Mas esse Jesus não forma aqueles caras ali para... Gente, e hoje, o que a gente muito vê no mercado, o cara que se afunda é aquele cara que é o dono da empresa que faz... Não, isso é comigo. Imagina você, isso é comigo. Não, deixa isso aqui comigo. Não, sou mas isso aqui é comigo. Acabou. Não, se tu tem um piripaque, tua empresa vai pro buraco tem junto. o cara que faz tudo e tem o cara que não passa Por que esse cara faz tudo? Porque ele é ególatra. Porque ele é vaidoso. Porque ele não gosta de dividir. O Jim Collins, né, que é um estudioso de empresas, né, naquele Empresas Feitas para Vencer, ele fala sobre o gênio de 1000 auxiliares, né? Então, isso aí é o perfil, né? Você é um gênio que tem 1000 auxiliares, mas a empresa é totalmente de você. Você não tem férias, você não tem descanso e é um limite, né? Tem um limite. Não, mas chega uma hora que você vai sucumbir, cara. Então tem. E assim, ó, eu trabalho no foco agora com os alunos, né? Com toda a elite, né? E o foco, você tem o trabalho, você tem a saúde, você tem a família, você tem o conjugal, você tem a doação, você tem a parte emocional. Então você tem várias áreas que você tem que desenvolver. Então o cara bota a meta no trabalho e esse é o gênio de 1000 auxiliares, né? E o resto, né? E os filhos. Aí tem um filho que tem um problema lá, tem que resolver depois. Aí tem a parte emocional, né? Então, para você conseguir ter uma empresa e ter sucesso, você tem que treinar pessoas e vai para a liderança, né? E ter metas nas outras áreas também. Não só no trabalho. Ter meta em casa, ter meta com a família, com os filhos. Porque tudo virou número, né? Só que a gente trabalha, cara, pessoas se conectam com pessoas. Perfeito. Acabou. Isso aí, o cara pode ser mal-humorado, outro pode ser meio desleixado, outro... São perfis. Mas pessoas se conectam com pessoas. Então, assim, eu já tomei muito na cabeça com isso, porque era muito rígido com algumas coisas, mas hoje não tem jeito, cara. Ainda mais quando você lidera uma equipe, lidera um cartório, uma escola, hoje uma escola internacional, e se você não fizesse isso, eu duvido que você tinha passado aí da 5ª escola. Você estava lá, imagina você com a sua escola lá em Porto Alegre. Uma escola. Eu não teria conhecido... E olha como isso começa a atingir pessoas em volta. Por isso que eu estou falando. Pessoas se conectam com pessoas. Se o senhor tivesse parado na primeira, eu poderia ter morrido de alcoolismo. Não, estaria aqui em Orlando também, né? Deus ia arrumar um jeito de me salvar. Eu acho muito legal que ele foi através do esporte, né? E eu falo isso para todo mundo, para incentivar pessoas também. Então, assim, a gente não pode parar. E esse pensamento egoísta, porque eu vejo, tem muita gente, quer ver uma coisa? Banheiro. Cara, tem... isso eu aprendi com o Michel. Ele fez o levantamento da empresa dele, eles estudam muito essa parte de gestão, tem várias empresas. O que o funcionário mais preza dentro da empresa dele é o banheiro. Realmente, cara, olha isso, bicho. Porque assim, o cara vai no banheiro, tá um banheiro todo destruído, tá um banheiro sujo, tá um banheiro imundo, tá um banheiro fedorento. O cara tá ali trabalhando. Então, assim, a pessoa precisa do banheiro. E quando ele me falou isso, ele falou, cara, a gente gastou muito dinheiro com o banheiro.
A gente fez o banheiro, eu falei, qualquer dia eu vou na sua empresa só pra ver seu banheiro, porque ele falou umas paradas que ele botou. Então, olha só, um banheiro. É muito legal, eu chego lá na escola, lá, pô, tem um banheiro, tem um vestiário pra você usar, o cara chega, tem que trocar de roupa, tem um sanitário limpo, tem, pô, sabe? Isso faz toda a diferença. Pra mim, numa escola, num cartório. Tem cartório, mas fui num cartório uma vez que eu entrei no banheiro, Deus me livre, parece pior do que o da rodoviária. Então, assim, esse é o detalhe, esse é o cuidado. Pois é, mas eu acho que quando você tem esse cuidado no tratamento, num banheiro, num serviço, é você demonstrar que você se importa com o próximo. Sim. Que as pessoas hoje estão esquecendo um pouco disso. E eu falo muito sobre a empatia extrajudicial, porque, assim, todo mundo fala, eu entrei no cartório e a pessoa era mal-humorada. Você contou aí que foi super bem atendido, mas no final teve uma questão. Então, assim, eu brigo muito por isso, da gente ter a empatia extrajudicial. Por quê? Você está no cartório, você está prestando um serviço, é sua obrigação. Você está ali porque você quis estar ali. Mas o meu chefe, meu mestre, meu tabelião não corresponde. Gente, muda de lugar. Então, assim, se você não está satisfeito, ou você vai mudar o ambiente que você está, ou você vai mudar de lugar. E aí você tem que ver o que você quer. Não dá para ficar sentado reclamando só. Porque um dos motivos da gente começar o podcast era... Poxa, eu estava sentada falando, o fulano trabalha mal. Fui no outro cartório, fui mal atendida. Teve uma nota de exigência. Então, mas ao mesmo tempo, tem todos aqueles que são bons, trabalham bem. E aí a gente resolveu fazer para isso, para informar que existem uns que não estão fazendo legal. Então, vamos todo mundo melhorar para elevar a nossa classe e ter uma imagem melhor para as pessoas, que é um serviço que a gente presta, né? É isso aí. Gente, o tempo passa muito rápido. Eu já queria partir para as considerações finais, que temos 4 minutos ali. Muito obrigado, não só por terem vindo aqui, mas por ter começado o trabalho. Pensa nisso, o quantas vidas vocês transformam. Obrigado, fico feliz. Porque às vezes no dia a dia isso passa despercebido. Porque é um esporte, é um negócio, é claro, tem que ser remunerado, é claro, porque as pessoas ou idolatram o dinheiro ou têm horror ao dinheiro. Não, o dinheiro é meio, o dinheiro não é fim. O dinheiro vai possibilitar, o dinheiro que vocês continuem prosperando, vocês continuem tendo mais alunos. Eu tenho minha meta para esse ano, eu preciso sair desse primeiro Dan, que eu não aguento mais. Eu tô 5 anos no primeiro Dan, eu levei 5 para sair faixa preta. Minha meta é formar uma família de faixa preta. Eu tô 5 no primeiro Dan, a gente quer... Então, assim, Ana tá na vermelha, Helena tá na marrom, Henrique, né, se machucou, não pôde fazer exame agora. Eu saio segundo nesse ano. Mas estava trabalhando no torneio. Tava trabalhando no torneio, foi para lá, falei, vai lá trabalhar. Eu chamei ele, vem aqui me ajudar. Eu vou deixar ele feliz agora. Já lutei com todo mundo. Já lutei com o senhor, já lutei com o senhor Herman. Eu gosto de lutar com os caras brabos assim, porque o cara que gosta de bater, gosta de apanhar também, que não fica reclamando. Tinha uns que treinavam lá, uns caras grandes, cara, vai jogar dama, vai para outro lugar. Mas a pior surra que eu tomei foi daquele moleque. Ele me arrebentou. Sim, fiquei orgulhoso, quase desmaiei. O seu Guilherme teve que parar o negócio. Ficou feliz e triste. Pra bater de castigo em casa. Eu cheguei em casa e queria botar de castigo. Você nunca mais bate no teu pai assim. Falei, não vai botar de castigo, não. Não tá lá pra lutar? Vai lutar. Então, assim, gente, queria... Muito obrigado. Se vocês deixassem contatos de vocês, agradecer. Obrigado pelo tempo. E continuem, né? Como diz o americano, keep going. Bem, eu quero agradecer a vocês pelo convite, né? Pra mim ficou muito legal vir aqui. Gostaram? Eu vi você. Agora vocês estão relaxadão, né, bicho? Tá melhor, agora tá melhor. Dava pra fazer mais Agora vamos começar um outro pra começar de novo. Mas é legal esse trabalho que vocês estão fazendo aqui. Queria dar o parabéns também, porque é legal se reinventar, né? A gente vê, vocês, vamos criar um podcast para trabalhar, para melhorar a nossa classe. É muito legal ver o trabalho de vocês e se esforçar, né? Porque vocês podiam estar de férias, aí podiam estar no parque, vocês estão aqui. E vem aqui, quantas vezes eu venho aqui com o Caio? Vem umas 3 vezes aqui, manda mensagem, sai da mensagem, volta, enfim. Agora vão gravar em Miami, então parabéns, tô ainda mais fã de vocês. Você falou sobre sair da zona de conforto.
essa para mim é sair assim, E é legal. muito da zona de conforto. Foi assim, não é sair, é despencar da zona de conforto para mim. Falar em público, né? Falar que é difícil, Eu né? adoro esse negócio. É difícil ficar nervoso, né? eu Porque adoro difícil. esse Então, é legal você se desafiar, né? E dar esse brilho no olho é legal. Deixem as redes sociais de vocês, que a gente coloca aqui na edição, coloca nos comentários. A gente tem o site nosso, né? Elite Artes Marciais, aqui no Brasil. .com.br e Elite Martial Arts .usa, que é aqui nos Estados Unidos, que a gente está começando também. A Elite Artes Marciais está presente em vários, a gente é membro da ATA. A ATA é a maior rede a maior federação de artes marciais do mundo, né? Tem mais escolas aqui nos Estados Unidos, tem quase 700 escolas. No Brasil, a gente tem 80 escolas, está chegando a 80 escolas agora esse ano. E a ATA é a nossa federação, o Grão-Mestre, o Chief Master Andrade, todo esse pessoal aqui, que são os líderes aí da nossa federação. E as escolas a gente tem em Niterói, tem no Rio, tem em vários lugares aí em Porto Alegre. Vamos começar agora, quando a gente viajar para torneio, começar a entrevistar essa galera da ATA. A galera que quiser vir treinar. Quem quiser vir treinar. Se dentro de um cartório, a minha melhor amiga era filha da dona do cartório da cidade que eu morava. Olha, e as coincidências vão aparecendo. Tá vendo? Gente, muito obrigado mesmo, mestre Fraga, senhora Fraga. Continuo desejando muita sorte para vocês, que vocês abram escolas aí nos Estados Unidos inteiro. Mas mando o Henrique aqui para dar aula para vocês também. Gente, para vocês, o nosso também, vocês conhecem a gente, @Casal Notarial. Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Amazon Music e na Apple Podcast. Que dá um trabalho fazer esses negócios só, não é brincadeira não. Mas tá valendo a pena. Muito obrigado, fiquem com Deus. E até o próximo episódio. Segunda-feira a gente vai gravar em Miami. E um beijo. Beijo para todos. Um beijo americano para todos.